Estamos recebendo na manhã de hoje a presença do presidente do Partido Progressista aqui em Tupã-Setietã, o secretário da Administração Municipal, o Giovanni Dalmas, que, a exemplo dos demais partidos, estão sendo convidados aqui pela Tupã para repercutirmos o processo eleitoral que vivemos durante esse ano de 2022. Esse processo iniciou já anteriormente com as definições de possíveis coligações, candidaturas, as convenções dos partidos, apesar de ser uma eleição a nível regional, estadual, no caso da Assembleia e do Governo do Estado, e federal para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e para a Presidência da República, evidente que os partidos locais também estiveram empenhados e trabalhando muito nesse sentido. Inclusive o Partido Progressista, que está aqui presente, com o Giovanni Dalmas, tinha o seu comitê instalado aqui na Vaz Ferreira, em frente ao Instituto Mãe de Deus, atuou no primeiro e no segundo turno, E para a gente repercutir um pouco isso, a gente está convidando os partidos aí para estarem aqui presentes e temos a satisfação de hoje, temos a presença de Giovanni Dalmas aqui junto conosco. E eu conversando com o Giovanni para a gente falar não só de segundo turno, que foi o momento que passou agora nesse último domingo, mas também no primeiro turno, quando nós tivemos aí as votações para deputado estadual, deputado federal, também para o Senado, para a presidência e para o governo, mas tivemos um segundo turno no Rio Grande do Sul para o governo do Estado e para a presidência da República. E o Giovanni está aqui para a gente conversar com relação a isso. Giovanni Dalmas, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, presidente? Bom dia, Miguelzinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã, programa Variedades. É um prazer a gente estar aqui conversando com vocês todos. E eu estou aqui na qualidade de dirigente dos progressistas para a gente comentar um pouquinho sobre essa eleição que passou. Eu que já faz bastante tempo que estou dirigindo o nosso partido, bastante tempo na vida pública, e eu tenho dito, Miguelzinho, que cada eleição tem a sua história própria. Nunca é igual uma eleição da outra. Os momentos são diferentes. E essa não poderia ser também um momento diferente, uma eleição diferenciada, onde ela se polarizou entre duas candidaturas, bem distinta, com a presidência da República, um posicionamento de projetos diferente e duas candidaturas polarizadas, e isso repercute na condição dos candidatos a governo do Estado e, consequentemente, nos deputados, Senado e vem aos municípios. E aqueles partidos que não têm a simbologia do candidato a presidente, ele tem uma certa dificuldade de a gente fazer a nossa campanha, por ser polarizada. O partido, por exemplo, do Luiz Inácio do Lula, que é o PT, polariza em cima do PT. O PL do Jair Bolsonaro em cima do PL. E os candidatos a governo têm dificuldade nesse sentido. Tanto é verdade que o que aconteceu no primeiro turno? No primeiro turno, por si só, quando, no caso do presidente Jair Bolsonaro, abrir o apoio ao Onyx Lorenzoni, ao governador do estado aqui do Rio Grande do Sul, nós, consequentemente, com o nosso candidato, o Reis, a gente já teve dificuldade de levar o nome dele em função disso aí, da polarização lá em cima. E é óbvio que é centro-direita, é uma estratégia, uma situação de posicionamento dos cidadãos. Recaiu os votos no Onyx e nós tivemos dificuldade de levar o nome do Reis para um eventual segundo turno em função dessa polarização. Da mesma forma, do outro lado. Na minha visão, o que aconteceu? Como estava previsto no início das negociações ter uma terceira via para presidente da República e não houve essa terceira via, diferentemente do governo do Estado. O governo do Estado, o próprio candidato, no meu modo de ver, o candidato Eduardo Leite era a terceira via. Nós tínhamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e o candidato à reeleição, Eduardo Leite, seria considero, na minha opinião, a terceira via. Qual era a dificuldade dele? Era passar para o segundo turno. Se passasse para o segundo turno, consequentemente seria o governador do estado. Tanto contra um candidato de direita ou como um candidato de esquerda. Esta é a minha visão.
E é o que aconteceu. A dificuldade dele foi passar para o segundo turno, uma margem apertada. No momento que passou para o segundo turno, a condição de terceira via, e também isso soma-se ao bom trabalho que ele fez, né, como governador do estado, a quase todos os municípios, inclusive o nosso, né? Nós mesmos aqui em Tupanciretã, agora para o segundo turno, principalmente no segundo turno para governo, muitos dos progressistas votaram no Eduardo Leite, dizendo que, pelo trabalho que ele realizou aqui em Tupanciretã. Eu escutava ontem uma entrevista do governador eleito, ele dizia que as pessoas que votaram nele não... Uma das frases que ele disse, né, que não seria pelo que ele fez, e sim pelo que ele poderá fazer. E eu discordo dele. Eu acho que tem muita gente que votou nele, pelo menos do Partido Progressista, pelo que ele fez em Tupanciretã, que foi um voto de reconhecimento. Claro que a gente quer mais. Enfim, mas voltando à história do primeiro turno, então, essa polarização diminuiu o potencial de votos do Reis. Tanto é que o Reis fez 500 e poucos votos em Tupanciretã, esses votos migraram, né, para o Onix já no primeiro turno. E a eleição, Miguel, assim, ó, de governo federal, estadual, deputados estaduais, federais e Senado, eu vejo ela de duas formas. As pessoas, primeiro, no primeiro turno, procuram as lideranças dos nossos partidos, procuram fazer voto aos deputados federais, aos seus deputados federais e aos seus deputados estaduais e aos seus senadores, porque não tem segundo turno. E foi o que aconteceu aqui em Tupanciretã. Nós aqui, no nosso partido, a gente deixou um pouquinho de lado a questão da presidência e do governador por essa polarização e nos dedicamos bastante aos candidatos a deputado estadual e federal. E ao Senado, nós tínhamos a nossa senadora, só que há 3 dias do pleito ela renunciou. Obviamente, nós migramos todos para o Mourão, para o candidato Mourão. Mas nós conseguimos dar uma votação expressiva aos nossos candidatos que fazem por Tupanciretã e sempre fizeram, e que atuam e militam no Partido Progressista. Que é o caso específico, o deputado federal Pedro Westphalen. Mais uma vez, ele fez 2.002 votos, 4 anos atrás fez 2012 ou 13, se não me engano, mas enfim, foi o deputado mais votado novamente do nosso partido e do município, né? Porque ele já vem fazendo há muito tempo um trabalho muito bom, né, aqui em Porto Tupanciretã, e foi mais uma vez reconhecido e contemplado pelos progressistas com a maior votação que teve aqui em Tupanciretã. Então eu quero cumprimentar aqui a todos que se dedicaram, né, ao nosso candidato, que era o nosso candidato preferencial, a federal, Pedro Westphalen, não que os outros não sejam bons candidatos também, todos são bons candidatos, todos são bem-vindos, mas a gente tinha, né, o partido tinha preferência pelo deputado Pedro Westphalen. E os estaduais da mesma forma, né? Nós tínhamos 3 candidatos preferenciais a estadual, o Júlio Ruiva, aqui da vizinha de Santiago, que acabou não conseguindo se eleger, né? Mas nós tínhamos também o Hernani Poli e o Frederico Antunes, que fizeram um trabalho por Tupanciretã, e a gente conseguiu reconduzi-los os dois para a Assembleia Legislativa. Dos nossos estaduais aqui, o Frederico Antunes foi o mais votado, 600 e poucos votos, não me recordo especificamente a votação dele, depois o Ruivo 500 e pouco, e o Hernani em torno de 300, eu não trouxe os números aqui, Miguelzinho, eu posso estar um pouquinho enganado em relação a esses números, mas enfim. E a eleição, nós concluímos este primeiro turno desta forma. Tivemos sucesso, né, naquilo que a gente se planejou para fazer, e conseguimos atingir, então, os objetivos do Partido Progressista aqui de Tupanciretã no primeiro turno. Muito bem. Bem, assim nós tivemos uma avaliação do primeiro turno, né, com relação às votações tanto de candidatos ao governo do Estado, à presidência da República, também a deputado estadual, deputado federal e a senadora. Aliás, presidência da República, não sei se a gente chegou a comentar com profundidade, eu me distraí um pouquinho aqui. Nós tivemos no primeiro turno uma vitória. O senhor comentou que no primeiro turno houve uma dedicação maior por parte dos progressistas para as candidaturas do parlamento, né? E deixando a presidência para segundo turno, presidência e o governo do Estado. No primeiro turno, o candidato Lula teve vitória em Tupanciretã, se não me falha a memória, algo em torno de 600 votos a mais do que o Bolsonaro. 592 votos. 592, obrigado. Já no segundo turno houve uma inversão, 403 votos a mais para Bolsonaro.
Como é que o senhor avalia essa votação no primeiro e no segundo turno, a Kim Tupã para a presidência da República? A Kim Tupã foi como eu comentei antes, né, Miguelzinho? A gente se dedicou mais o partido ao parlamento, né, no primeiro turno, e acabamos, então, não deixando de trabalhar, enfim, de pedir o nosso apoio ao nosso candidato Jair Bolsonaro, mas de uma forma menos intensa. Para o segundo turno, como nós perdemos a eleição, nós tivemos que mudar a nossa forma de trabalho para o segundo turno. Nós fizemos um chamamento, porque não foi só essa diferença de 592 votos. O segundo turno, as pessoas ou as lideranças que votaram na Tebet, no Ciro, né, as lideranças locais que eu estou falando, né? Sim, como eles apoiaram para o segundo turno do Lula, aqui não foi diferente. E aqui eles fizeram 649, 650 votos, mais ou menos aqui. As outras alternativas no primeiro turno. Né? Exatamente. Seria o Ciro, a Tebet. Então, se soma-se a esses quase 600 que nos tocou de diferença, né? Claro que a matemática da política não é 2 mais 2, não é 4, evidentemente, sim. Mas os apoios são, né? E, consequentemente, esta fórmula de fazer o voto iria aumentar o apoio para o candidato Lula aqui, se a gente não modificasse a nossa forma de trabalhar. Em função disso que eu estou dizendo, eram os 592 que a gente já tinha perdido, e mais esses apoiadores da Tebet, do Ciro, desses outros que abriram o voto, as lideranças locais aqui que abriram o voto para o candidato Lula, né? Isso soma-se, ia para 1.000 e poucos votos, mais ou menos, a grosso modo, porque a matemática não é exata, mas iria para mais de 1.000 votos. O que é que nós fizemos nesse segundo turno? Nós fizemos um chamamento dos nossos prefeitos, ex-prefeito, do nosso prefeito, trouxemos para dentro da campanha, chamamos os vereadores bolsonaristas, né, liderados pelo vereador Carlos Augusto, pela vereadora Arlete, o vereador Vladimir, chamamos o presidente do Republicano e vereador Catite, o vereador bolsonarista do PSDB, o Benhur, porque o PSDB tem dois vereadores, né? Um apoiou abertamente a candidatura do Lula e o Benhur apoiou o Bolsonaro. Trouxemos, então, esses vereadores, né, para que a gente mudasse a forma de fazer política e fosse para os bairros da cidade conversar com as pessoas mais próximas, junto com os nossos vereadores. E foi isso que nós fizemos. Levar a nossa mensagem de por que nós queríamos continuar com o presidente Jair Bolsonaro. A relação de Tupã-Siretã com o presidente Jair. Nós, progressistas, com o presidente Jair Bolsonaro. E nós fizemos assim, mudamos a forma da campanha e fomos com essa gleba, essa equipe de vereadores, né, que lideraram esse movimento junto conosco aí, nos bairros da cidade, né? Fizemos reuniões, levamos o prefeito, enfim, modificamos a forma de a gente fazer a campanha no segundo turno para o presidente da República, para que a gente pudesse, então, tentar reverter esta votação negativa que nós tivemos no primeiro turno. E dizendo o porquê, né? O porquê que a gente queria manter a candidatura. Enfim, basicamente em função dos projetos que nós temos em Brasília para Tupã-Siretã, e levamos esta mensagem para os munícipes. E houve uma receptividade muito boa nesse sentido. E conseguimos, desta forma, atingir o nosso objetivo com essa forma de nós procurar falar mais diretamente para a comunidade, explicando diariamente, batendo nas casas e dizendo o porquê que nós precisávamos da continuação deste governo. E o resultado se deu nos números, Miguelzinho. Nós conseguimos, assim, todas as urnas do segundo turno, nós conseguimos aumentar a votação do presidente Jair Bolsonaro. Em todas as urnas foi aumentado. Algum pouco de números, outros maiores, mas todas foram aumentadas. E isso significa que a gente conseguiu atingir a todos, né? Conversar com todos, porque aumentamos esta votação. E um outro fator importante para nós, o resultado desse trabalho maravilhoso que essas pessoas fizeram, foi a diminuição do número de votos que o presidente Lula teve do primeiro para o segundo turno. Diminuiu 111 votos. Significa que a gente conseguiu conversar
com alguns lulistas e mostrar o nosso projeto, e conseguimos que diminuísse essa diferença também do presidente Lula em relação ao segundo turno, em relação a nós. Fato somado a esses dois fatos, né, nós conseguimos, dos 1.000 e poucos votos que nós teríamos em desvantagem, nós conseguimos reverter esses votos, aumentar a votação em todas as urnas do presidente Bolsonaro, diminuir a votação do presidente Lula, em 111 votos, e a nossa diferença a favor de Bolsonaro foi exatamente os 403 votos que a gente superou no segundo turno o presidente... Claro, o presidente agora Lula, Sim. Até então era candidato, agora é presidente, né? E a gente conseguiu com esse trabalho. Então, isso é gratificante, quando a gente consegue conversar com a comunidade e explicar, e a comunidade entender os motivos que levaram a nós, progressistas, mantermos o presidente Jair Bolsonaro para a reeleição. Então, a nossa parte aqui em Tupanciretã, nós fizemos. Esse é Giovanni Dalmas, presidente do Partido Progressista, que está conversando conosco, trazendo reflexões aí, comentários, avaliações com relação à eleição aqui em Tupanciretã, a votação aqui em Tupanciretã, em nome do Partido Progressista que ele representa nesse momento. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, a gente prossegue ainda com o Reto Filho. Depois me parece que também é um deputado do Partido dos Trabalhadores, eu não estou conseguindo aqui os dados. E em terceiro seria o Frederico Antunes, pelo que eu tenho de memória, assim, razoável. E para deputado federal, aí sim, o do seu partido, o Partido Progressista, teve mais votados, que foi o Pedro Westphalen. Sem conseguir ter esses números exatos, assim, mas como é que fica a representatividade, além desses dois parlamentares, do deputado Pedro Westphalen lá em Brasília e do deputado Frederico Antunes aqui em Porto Alegre? O Partido Progressista tem também outros parlamentares que foram eleitos para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional, que tem conexão com o Tupanciretã, presidente? Sim, nós temos, Miguelzinho, aqui no estado, o próprio Hernani Polo, né, gente de casa aqui, já nos ajudou muito no governo do Guga, né, participou ativamente do governo Guga, mais naquela questão ali da FEPAGRO, quando ele estava inclusive na Secretaria da Agricultura do governo Sartori. Foi importante para nós a participação dele. Então nós temos o Hernani, o próprio Frederico, e a nível federal nós temos os 3 candidatos que se elegeram, né? O Kovac, que também foi secretário da Agricultura do governo aqui do Leite, nos ajudou bastante, o Kovac Filho, né? E também o Afonso Ram, que é aqui da fronteira, que também fez voto do Tupanciretã. Então nós com os deputados estaduais e federais, nós estamos muito bem servidos. O Tupanciretã está muito bem servido com os progressistas que se elegeram. Bem, o senhor já comentou no bloco anterior do senador Mourão, que foi eleito e que também teve um relacionamento bom com o Tupanciretã, esteve aqui algumas vezes também. E agora o governo do estado teve essa reeleição inédita, né, com o Leite. E o próprio prefeito já comentou isso também, o senhor também já comentou desse relacionamento próximo, né, com o Eduardo Leite. Isso vai facilitar a sequência das obras e do relacionamento de Tupanciretã com o governo, com certeza. Sem sombra de dúvida, Miguelzinho. Tanto é que nós damos o título de cidadão a ele, né? Cidadão tupanciretanense, a secretária Rita. Ele é uma pessoa muito bem relacionada, o prefeito se dá muito bem com ele. Nós temos certeza que ele vai continuar esses trabalhos que ele vem fazendo aqui por Tupanciretã e ampliando mais obras aqui em Tupanciretã. Nós temos certeza disso. A nossa relação é muito boa, né? Tanto é verdade que, além de ser bom, o nosso próprio partido, metade do partido praticamente, acabou apoiando o Leite no segundo turno, e a gente deixou em aberto essa questão em função até da proximidade que ele tem com o governo municipal. Então não vai existir problema nenhum. Tenho certeza disso, que não existe problema nenhum, até pela uma amizade que o nosso prefeito tem com o Eduardo Leite. Uhum. Para a presidência da República, o senhor também comentou no bloco anterior que vocês trabalharam intensamente nesse segundo turno em prol da candidatura de Bolsonaro. Em Tupanciretã reverteram uma posição negativa no primeiro turno para um segundo turno, inclusive diminuindo a votação do Lula no segundo turno, mas o candidato Lula saiu-se vencedor no país, né, e foi eleito conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral e deve, a partir de janeiro, assumir a presidência da República. Qual a preocupação com relação a isso? Recursos federais é importante para Tupanciretã? Qual é o receio de vocês? Ou qual é a estratégia que Tupanciretã estará tendo, na sua visão,
no relacionamento com o governo federal, com Lula na presidência da República. Preocupação nenhuma, Miguelzinho. Nenhuma preocupação, porque a eleição ela tem a data certa para terminar. Terminou a eleição, os que se elegeram, né, vão fazer o governo voltado para todos os brasileiros, independentemente de ser o Lula ou se for o Jair Bolsonaro. Como foi o Lula eleito, nós não temos, assim, na minha visão, não vai haver problema nenhum de relacionamento, até porque ele vai governar para todos, né? Então eu acredito que esse tipo de problema não existe, porque nós vivemos numa democracia e os resultados, a gente trabalha até a eleição, terminada a eleição, saiu o resultado, respeita-se a maioria absoluta, né? Respeita-se as urnas, respeita-se a maioria. Mas não há problema nenhum, não vejo problema nenhum nesse relacionamento e o Brasil, tenho certeza que vai continuar crescendo. Muito bem, esse é Giovanni Dalmas. Agora meu pessoal da assessoria aqui, pessoal da parte técnica aqui da rádio, também passando para o pessoal que conseguiu os dados aqui. Os deputados estaduais mais votados em Tupanciretã: Luiz Valmor da Silva França, né, que é dos republicanos, 1.600 votos, né? O Adão Preto Filho, 1.038 votos. O Sérgio Goergen, que é do Partido dos Trabalhadores, né, teve 986 votos, né? O Frederico Antunes, 694. E depois vem o Júlio César Ruivo com 538, o Librelotto com 460, e aí vai indo outros candidatos aqui, enfim. Mas o Frederico Antunes foi o quarto mais votado, né? O primeiro mais votado, naturalmente, é o Tupanciretanense, com um vínculo local, né? Era esperado efetivamente isso, né? Muito bem. Bom, eu quero agradecer ao Giovanni Dalmas pela presença aqui junto a nós, nos permitindo repercutir em nome do Partido Progressista essas informações. Evidente que nós estamos ouvindo gradativamente as demais agremiações partidárias também. Já no domingo, mesmo à noite, a gente ouviu algumas agremiações partidárias, algumas lideranças políticas, e vamos ainda seguir repercutindo essa questão do resultado das eleições para aqui em Tupanciretã e para Tupanciretã, o reflexo disso nesse próximo mandato que começa lá em 1º de janeiro. Giovanni, eu quero agradecer a sua presença aqui e é claro que em outras oportunidades estaremos lhe ouvindo. O senhor é um cidadão público também, é secretário da administração no município de Tupanciretã, além de presidente do Partido Progressista, e com certeza em outros momentos estaremos tendo a sua presença aqui junto conosco. Mas mais algum detalhe que gostaria de colocar em nome dos progressistas à nossa audiência, por favor, fique à vontade, Giovanni. Agradecer, Miguelzinho, a você, o espaço, e agradecer também a todos os participantes deste pleito, dos nossos partidos progressistas, Ação da Mulher, Juventude, a todos os colaboradores, os prestadores de serviço ao nosso partido que nos auxiliaram, né, nos ajudaram para esse pleito. Nós queremos fazer esse agradecimento especial a todos aqui em nome do Partido Progressista. Importante ressaltar aqui também a participação dos nossos vereadores, né? Eu já citei no início da programação, vereador Carlos, Arlete, Vladimir. Agradecer também aqui a forma em que nós conseguimos entrar na eleição com o presidente dos republicanos e vereador Catite, que nos ajudou, nos auxiliou e muito, e também o vereador Benhur Terra, do PSDB, que também entrou junto conosco nesse segundo turno, e se irmanando a nós, e fizemos assim uma campanha excepcional de boa, tanto é que os resultados e os números estão aí, que eu já coloquei no ar. Então eu quero agradecer a todo esse grupo de pessoas, de lideranças, ao grupo de colaboradores e todos aqueles que nos ajudaram de uma forma ou de outra conseguir atingir os nossos objetivos, conseguir atingir as nossas demandas, e a vida segue, a vida continua. Nós estamos aí mais uma vez à disposição da comunidade de Tupanciretã. Estamos dispostos, abertos sempre ao diálogo para a gente conversar, e agradecer a todos de uma maneira especial, em nome dos progressistas, em nome da executiva do nosso partido, o nosso agradecimento especial a todos os participantes deste pleito progressista. Giovanni Dalmas, presidente do Partido Progressista, nos trazendo a repercussão com a visão do Partido Progressista do processo eleitoral aqui em Tupanciretã e os reflexos dele no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Bom, são 9h35.